Mais uma vez, irmãos, bem-vindos, Shabbat Shalom a todos. Vamos fazer uma breve oração para a ministração da 21ª Parashá. Eterno de Israel, louvamos a Ti nessa manhã de Shabbat. Precisamos de Ti para todas as coisas, Eterno, e nesse momento eu peço a Tua graça, peço a Tua cobertura espiritual nesse momento, Tua proteção e a Tua luz sobre cada um que está aqui nesse momento, sobre a minha vida, para que possamos crescer, aprender, conforme os ensinamentos da Tua palavra, que é Espírito e vida. E Te agradecemos por todas essas coisas, por Te mover, pela Tua palavra. Em nome de Yeshua, Messias. Amém. 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 Então, é a 21ª Parashá, com o nome Kitissá, que significa quando receberes, né? E com o tema de hoje, a conexão. Há alguma conexão do pecado do bezerro de ouro com o livro de Bereshit? Eu não estou falando a Parashá Bereshit, estou falando o livro, né? É bem interessante aqui essa Parashá. Bem, conforme o Rabino Shulam já tem falado para nós há muito tempo, né? Muitos anos, que há muita profundidade, né? Quem conseguir entender na íntegra o livro de Bereshit vai entender sobre toda a criação, sobre todo há muitas revelações ainda que o Eterno vai nos mostrar, eu creio, que estão ali, o Sod, né? As revelações que estão contidas no livro de Bereshit. É bastante interessante. Vamos lá. Aqui o resumo, em razão do tempo e a quantidade de itens aqui da Parashá, eu só vou ler os temas, né? Não vou abordar cada um deles. O pagamento de resgate, a bacia de bronze, o óleo da santa unção, o incenso sagrado, os artífices da obra do Mishkan, o Shabbat Kadosh, o Shabbat Santo e as primeiras tábuas do testemunho, o bezerro de ouro, Moshe intercede pelo povo, Moshe manda matar os idólatras, Moshe intercede pelo povo, o anjo de Hashem irá adiante do povo. Este item 11 aqui tem um esclarecimento bastante interessante, que é no final da Parashá. Item 12. Moshe roga a Hashem a sua presença. Moshe roga a Hashem que ele mostre a sua glória. Que privilégio, né? Mostrar Hashem mostrou a glória para Moshe. As segundas tábuas de pedra. Hashem faz uma aliança e a demoessa contra a infidelidade. As 3 festas. E o rosto de Moshe resplandece, que daí isso se refere às segundas tábuas, que as primeiras 2 tábuas foram quebradas, e as segundas 2 tábuas não foram quebradas, por isso que o rosto de Moshe resplandece. Vamos lá então. Logo após que Israel se encontra face a face com Hashem, o povo trai Hashem com aquele episódio do bezerro de ouro. Então eles constroem, o povo, principalmente aquele grupo de pessoas conhecido como populacho, eles constroem um bezerro de ouro. Então isso é uma coisa muito terrível, e Hashem resgatou Israel do Egito, né, com bastante sinais, com bastante maravilhas, com coisas realmente sensacionais do Eterno. Existe o termo que os rabinos usam, né, que o Eterno mima, eles são mimados como crianças, né, no deserto,
faz brotar água das rochas, faz chover sustento dos céus e tolera com paciência as queixas, as murmurações diárias do povo. Mas agora parece que Hashem teve o suficiente, né? E ele diz a Moshe, e agora deixa-me, como ele diz assim, deixa-me em paz, Moshe, deixa-me em paz. E darei vazão à minha ira, né? Estabelecerei juízo e destruirei o povo. E farei de você, Moisés, uma grande nação, né? Então esse Êxodo 32:10 aqui é um versículo assim, digamos, específico para uma situação crucial, como a questão do bezerro de ouro que aconteceu, né? Que realmente levanta a ira de Hashem. Então, eu grifei ali embaixo, né? Agora paramos bem aqui. Imagine que não sabíamos como seria o resto da história. Imagine que a gente não sabia daqui para frente, né? Hashem realmente sempre perdoará os pecados do povo? Isso é uma coisa veraz? É real isso? O que realmente está prestes a acontecer com esse episódio do bezerro de ouro? Deus, Hashem, destruirá Israel depois de ter investido tanto em seu relacionamento com eles? Vejam bem, né? Tanto quando se investe muito em determinada, numa empresa, ou na tua casa, você investe, né? Põe a mão no bolso 500 vezes, tira a mão do bolso, injeta ali, né? Dividendos. E o que o Egito diria? Né? Isso não seria um pesadelo na mídia, no noticiário, na televisão? Aqui não tinha televisão, né? Mas estou falando como se fosse atualmente, na mídia, na Facebook, no WhatsApp. Que tipo de notícias correriam, né? Se realmente Hashem desistisse ali, parasse ali, e pronto, vamos destruir tudo e pronto, né? Então, e as promessas também que Deus prometeu a Abraão, Isaac, porque promessas, né? Quando o Eterno faz promessas, se refere a coisas futuras. Então, quando ele promete bênçãos sem medidas, né? Para Abraão, Isaac e Jacó, são coisas lá para o futuro. Seria para o povo de Israel. Quando ele está prometendo coisas para Abraão, Isaac e Jacó, ele está prometendo um povo e prometeu uma terra para Abraão. Então esse povo seria instalado numa terra. Coisas lá que a terra queria ser conquistada. Um povo que seria um povo próspero, que os inimigos não prevaleceriam sobre o povo. Coisas assim, né? Um povo próspero, saudável. Na verdade, esses são os argumentos que Moisés apresenta a Hashem, e eis que esses argumentos, são quando Moshe diz para Hashem, veja bem, veja as promessas que você prometeu para Abraão, Isaac, Jacó e etc. Né? Então, nós vemos que os argumentos do advogado Moshe funcionaram. Ele foi muito veemente com Hashem e a coisa pegou e Hashem mudou de ideia. Então, nós começamos aqui aprendendo uma lição, irmãos, que por causa das nossas atitudes, de nós termos atitudes corajosas, veementes, né? Quando nós pedimos com uma boa intenção, uma intenção de justiça para Hashem, ele ouve, presta atenção nisso. Muita gente não pensa assim. Por isso que eu estou enfatizando aqui. Tem muita gente que pensa, não, Hashem jamais vai mudar uma coisa que ele estabeleceu, que ele pensa. Ele não vai abrir mão daquilo. Ele é o Senhor. Quem sou eu para mudar algo? Estão me entendendo? Então, a mensagem aqui é, se você estiver dentro da justiça,
você consegue convencer Hashem e ele muda de ideia. Essa que é a mensagem aqui. Se você estiver fazendo um pedido com humildade, com justiça, você for muito veemente, mas você está fazendo aquilo em verdade, e é para a justiça, e é para o bem, o Eterno, ele muda de ideia. Então, quem pensava diferente, a partir de hoje, é um divisor de águas para a tua vida. Então, o Hashem, ele muda de ideia por causa da oração do justo. Por isso que nós oramos como congregação. Por isso que há intercessão na congregação. Porque está escrito na palavra, o Eterno ouve a oração dos justos e ele responde. Não está escrito que ele ouve a oração dos ímpios. Mas dos justos ele ouve e responde. Baruch Hashem. Então, vamos lá. Então, pois Hashem muda de ideia, muito bom. Mas o que está acontecendo aqui? Hashem realmente precisa desses argumentos? A nação é realmente poupada porque Moisés é um grande advogado? Ele nasceu com o dom de um grande, poderoso advogado? Por que Hashem mudou de ideia? E o que é essa sessão de barganha no bezerro de ouro, né, Moshe com Hashem, tem a nos ensinar? Vamos lá então. O bezerro de ouro é uma situação crucial. Crucial é algo que é um grande divisor de águas, irmão. É algo muito forte, quando você fala a palavra crucial, né? Eu até destaquei lá, fiz maior o tamanho da letra da palavra crucial. Ou as pessoas realmente não mereciam a destruição por causa desse pecado, mas por que Hashem ameaçaria destruí-las? Destruí-los? Ou eles realmente mereciam essa destruição? Né? Fiquem bem, tentem acompanhar bem esses raciocínios aqui. Mas então, por que os argumentos de Moisés seriam capazes de mudar a mente de Hashem? Hashem, ao ver que o povo fez um bezerro de ouro, diz a Moisés. Veja o que Hashem diz a Moisés. Hashem diz: desça do monte, Moshe, desça do monte. Em seguida ali a palavra Kishehat, né? Vá para o seu povo. Olha como que está a mente de Hashem nesse momento. Hashem não diz vá para o nosso povo, para o meu povo. Vá para o seu povo. Porque você tirou do Egito, o povo que você tirou, você, não eu, não ele estava se colocando fora disso, que você tirou do Egito e que se tornou corrupto, que é justamente a palavra Kishehat, né? Se tornou corrupto. Por isso que eu grifei azul com azul ali, ó, pra vocês ligarem a tradução, né, do hebraico. E tem mais uma palavrinha ali. Eles rapidamente se desviaram do caminho, né? Haderek. Então, esse Haderek, com essa mensagem desviar do caminho, esse desviar do caminho, o sentido mais profundo da gente entender desviar do caminho, Haderek, o caminho, quando você está numa rodovia, a rodovia ela é iluminada. Ela tem placas de sinalização, de noite ela tem aquelas olhos de gato, né? Algumas rodovias têm poste de iluminação, então você tem uma clareza da frente do que você está vendo. Quando você sai da estrada e pega um atalho, um caminho, que diz off-road, né? Fora da estrada, não tem iluminação, é buraco, é pedra, se for de noite você pode cair num buraco, você pode cair num atoleiro. Então, o que é? É um lugar sombrio. Então, o Derek ele está se relacionando a você se desviar do caminho, mas pegar um atalho sombrio. Estão entendendo? Então, presta atenção nessa palavra aí. Corrupto, se tornou corrupto, que é o Kishehat, e o Derek ali, que é o sombrio ou se desviar do caminho. Né? Muito bem. Então, houve uma situação parecida em outro lugar, em outra paraxá. Houve uma situação dessa parecida
num outro lugar, em outra paraxá, sim ou não? Onde mais temos um povo que pecou e é corrupto, onde mais Hashem decide acabar com todos eles, onde mais Hashem decide começar de novo com apenas um homem. Porque qual que era a proposta de Hashem para Moisés? Ele disse, eu vou destruir todos, vou deixar só você e de você farei uma grande nação. Exatamente essa situação aí aconteceu em algum outro lugar em Bereshit, por exemplo? Com quem? Com quem? Com Noa, Baruch Hashem. Foi em Bereshit no dilúvio. Deus olhou para o mundo. Vehine nishata. E ele se tornou corrupto. Mesmas palavras lá daquela situação. Que nós lemos em Êxodo 32, 7 e 8. Daí, continuando em Gênesis 6:12, veja que eu estou ligando agora Êxodo 32, 7 com Gênesis 6:12 lá. Vejam que as palavras são a mesma. As mesmas palavras, né? Inclusive as palavras em hebraico. Vamos lá. Kirishit kol basar et darko al haaretz. Porque havia corrompido toda a criatura o seu caminho sobre a terra. Porque havia corrompido toda a criatura, olha, corrompido, que tem a palavra que foi corrupto lá, em Êxodo 32, e o seu caminho se tornou sombrio, que é a palavra et darko. Seu caminho sobre a terra. Haaretz é sobre a terra. Haaretz é Israel, né? A terra de Israel. Então, as duas palavras, hebraico, e são as mesmas palavras de Êxodo. Olha a ligação forte que tem. Então, a mesma linguagem é usada tanto no dilúvio como no bezerro, e o povo se tornou corrupto, Shehat. E ambos se desviaram do caminho, Dark. O caminho esse Dark que eu falei que tem muito a ver com sombrio, né? Então, Gênesis 6, 6 e 7, ali embaixo. O problema do dilúvio foi o seguinte: quando Hashem decidiu destruir o mundo, eis a razão. Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, que os desígnios do seu coração eram sempre maus. E Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra. Isso está em Gênesis 6, 6. Deus decidiu acabar com a humanidade porque os desígnios do seu coração do homem eram maus, são maus. Então, irmãos, um dos versículos mais fortes que tem em toda a Torá, fora outras situações de guerras, de conflitos, de traições, né? Lá com Davi, com os profetas, com o período de reis também, né? Os próprios reis foram corruptos, né? E fazendo o povo se tornar corrupto também, levantaram altares lá para sacrifícios e no alto dos montes, né? Por isso que a gente ora aquele salmo, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Então, a origem desse salmo é porque tinham altares nos altos dos montes, altares para deuses pagãos. E quando nós oramos, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Por que essa pergunta? O meu socorro vem daqueles altares pagãos? Não, o meu socorro vem do Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Criador dos céus e da terra. Baruch Hashem. Por isso que existe esse salmo. Esse salmo ele foi feito por causa dos altares pagãos que haviam nos montes. Senão não teria essa pergunta. De onde me virá o socorro? Dos deuses pagãos? Não. E os reis induziam o povo para olharem para os montes e para pedirem socorro para os deuses pagãos. Olha que coisa terrível. Isso é muito terrível, uma traição. Né? Pessoas, gente estabelecidos por Hashem como líderes do povo, né? Então, e Deus viu que a maldade era mal, né? E Deus se arrependeu. Então, um dos piores versos de toda a Torá é esse verso aqui, irmãos, Gênesis 6, 6.
6 e 7, né? Que o Eterno se arrependeu de ter feito o homem. Imagine, isso é muito, muito degradante. Muito, 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 muito degradante. Por que Hashem mudou de atitude? Tudo isso que nós estamos falando, né? Por que Hashem mudou de atitude, então? Hashem não vai acabar com a humanidade novamente porque os desígnios do seu coração são maus. Preste atenção. Isso é bizarro. Isso é muito bizarro. Porque é exatamente por isso que ele decidiu destruí-los em primeiro lugar. Ele decidiu destruí-los porque os desígnios do coração do povo eram maus. Só que agora os desígnios do coração são maus, mas ele decide não destruir. Estão entendendo? Ele muda. Por isso que eu coloquei. Por que Hashem mudou de atitude? Qual que foi a origem, o cerne, o âmago disso aqui? Por que Hashem mudou de atitude? Então, nós estamos num período de um princípio de restauração de todas as coisas. Então nós temos que entender as coisas na sua íntegra, né? Com a mensagem original. Não a mensagem distorcida, que foi falada de uma forma distorcida durante séculos, séculos e mais séculos, irmãos. O Eterno está nos aprontando para um milênio de paz. Em que não haverá mentira, não haverá engano, não haverão palavras distorcidas. A palavra será limpa, pura e cristalina como um cristal. Porque Hashem prometeria não acabar com a humanidade novamente, ou a geração do dilúvio não merecia a destruição? Nesse caso, Hashem está percebendo o seu erro e prometendo nunca mais fazê-lo, ou talvez eles merecessem destruição? Mas então por que Hashem decidiu mudar de ideia sobre como lidar com futuros ofensores? Ele está mudando a compostura. Hashem está mudando a compostura. Notamos que a Parashá Noah, que após o dilúvio tudo mudou. Antes do dilúvio o mundo foi criado em estrita justiça e foi julgado de acordo. Aqueles que pecaram foram imediatamente punidos, não tinha plano B. Né? Deu problema, chegou num limite, o Eterno disse basta e pronto, decidiu, ponto final. Não teve que mudar. Embora Noah, né, nós vamos falar sobre isso logo aqui, uma mensagem bastante, muito, muito profunda e interessante sobre Noah. Quando Adão, presta atenção, quando Adão comeu da árvore com Havá, a terra foi amaldiçoada. Quando Caim, seu irmão Abel, quando Caim matou seu irmão Abel, ele foi forçado a ser um andarilho, pelos confins da terra. E quando o mundo inteiro se tornou corrupto, foi destruído. No caso, com o dilúvio, né? Mas por quê? Porque os desígnios do coração do homem eram maus. Pelas lentes da justiça, eles mereciam o seu destino. Sim, correto. Não tem o que discutir. É a justiça, né? Porém, após o dilúvio, Hashem faz algo. Agora nós vamos entrar num sode aqui. Legal. Agora nós vamos nesse lado da direita ali. Ele decide nunca mais destruir a humanidade e ouvir atentamente sua razão. Gênesis 8, 21. Não amaldiçoarei mais a terra por causa do homem, pois os desígnios do coração do homem são maus desde a juventude. Não amaldiçoarei mais a terra. Ele mudou. Antes ele decidiu destruir porque o coração do homem, né, era mau. Agora, não amaldiçoarei mais a terra por causa do homem, pois os desígnios do coração do homem são maus desde a juventude. Nem nunca mais ferirei a todo ser vivo como acabei de fazer. Mas espera aí, essas palavras roxas que você está citando aí, realmente é uma mudança na mente de Hashem. Mas de onde que vem isso? Eu escrevi ali, grifei ali. Mas de onde que vem isso? Tem que ter uma origem essa mudança. Qual que é essa origem? Né? Gênesis 9:1. E abençoou Hashem a Noé, seus filhos, e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. O quê?
Vocês já ouviram essas palavras de Bereshit lá de Noé? Frutificar e multiplicar-vos e encher a terra em algum outro lugar? Vocês já viram essas palavras? Sim ou não? Sim. Está lá em Bereshit, no comecinho. Em Bereshit 1, 28. Frutificar e multiplicar e encher a terra também. As mesmas palavras. Então, peraí. Essas palavras são muito, muito, muito parecidas. São quase iguais. Mas por quê? Porque é como se o Senhor estivesse voltando atrás e criando tudo, recriando tudo de novo, começando do zero. Isso que nós temos que entender. Nossa, uma recriação, mas agora com Noa, não é com Adão. Não é com Adão e Havá, é com Noa e sua família lá. Né? Peraí, Noa e sua família, queridos, né? Agora que nós vamos entrar no entendimento aqui, irmãos, se a gente entender isso aqui, que eu vou te explicar agora aqui, compartilhar com vocês, eu poderia terminar com a paraxá aqui, só que eu não vou fazer isso, porque tem coisas bem interessantes para frente também. Preste atenção agora. Que honra para Noé. Mas simplesmente o Eterno chegou, Noé, eu vou escolher você aqui, em vez de escolher aquele lá, aquele ali, aquela lá, vou escolher você. Foi assim? Foi dessa forma que Hashem estabeleceu as coisas, estabeleceu recomeçar a terra com Noa? Claro que não. Por que Noa foi honrado dessa forma? Digamos, ele é como se fosse um outro Adão. Noa não seria um segundo Adão ali? Sim, por que não? Não começou a terra com Adão e Havá? Então, a Noa com a sua esposa seriam Adão e Havá? Sim, por que não? Né? Mas o que ele fez para merecer? Aí que é o ponto. Aí que está o ponto, queridos. Que nada é de graça no reino. Tá? Mas, Roche, nós já não fomos lavados com o sangue do Cordeiro, não é tudo de graça para nós? Vai lá conversar com o Rabino Shaul, ele vai dizer, nós somos devedores de Yeshua. Nós somos devedores, queridos. Então, nós só crer, e ouvir e crer não basta, nós temos que fazer. Quando nós falamos aqui, recitamos, né, declaramos o Shema Israel, a origem do Shema não é só ouvir ou escutar, é reter e praticar. Se você for lá estudar a raiz do Shema, vai chegar em ouvir no espírito, reter, chegar no teu coração e você praticar. O Shema Israel, a essência do Shema Israel é você ouvir, reter e obedecer, praticar. Não existe um Shema só de ouvir. Quem falou isso para vocês dessa forma, me desculpe, mas não foi uma resposta completa, irmãos. Tá? Então, exatamente se aplica aqui o Shema também. Por quê? Essa foi a herança que Noé deixou, presta atenção. Esta foi a herança que Noé deixou por ter sido aprovado por Hashem por 120 anos na construção da arca. Irmãos, o Hashem estabeleceu para Noé, para ele construir a arca, ele começou a construir, ele não sabia que a arca iria levar 120 anos para ser finalizada. Mas ele disse sim para Hashem. Ele com a sua família. Disseram sim. Nesse inteirinho de 120 anos, vinham tudo que tipo de classes de gente mais culta, gente mais ignorante. E ficou notório ali que a maioria deles escarneciam. Esse povo todo que se aproximava de Noé, escarnecia dele. Porque se alguém chegasse mais perto dele e abrisse os olhos, abrisse o coração e ouvisse o chamar, essa pessoa mudaria e entraria na arca com Noé. Sim ou não? Claro que sim.
Mas isso não aconteceu, e eram muitas pessoas que existiam. Então, não foram 12 dias, nem 12 anos, nem 120 dias, nem 120 meses, foram 120 anos. Aqui fala o quê? Nós lembramos a palavra, né? Quem perseverar até o fim, será salvo. Então, você pensa, né? Não, eu vou fazer direitinho aqui durante alguns meses, durante um ano, aí tá bom. Deus se cai fora. Não, eu tenho outras coisas mais importantes agora para fazer. Eu tenho minhas metas, eu tenho meus planos. Eu quero ganhar muito dinheiro nessa vida. Eu quero viajar muito. Eu quero comer muito bem, beber excelentes vinhos em lugares, países longe daqui. Não. 120 anos. Ele ficou ali humildemente suportando, né? Suportando o que o povo falava lá dele. Falava mal, com certeza, porque achava que ele estava louco. Muitos acham que a gente também está assim. Infelizmente, irmãos. É verdade ou não é? Pois eu já ouvi muitas coisas, não vou falar aqui, mas já ouvi muita coisa aí que pesado, bem pesado. Vamos lá. O motivo da aliança, agora vamos nos aprofundar. O motivo da aliança de Hashem com Noé, presta atenção. Eu escrevi o motivo e o sinal também. Agora, qual que é o verdadeiro sinal e o motivo da aliança? É só... Roxo eu sei, é o arco-íris que você vê lá nas nuvens. Quando chove, assim, fica aquela nuvem, bate o sol, vê o arco-íris, né? Maravilhoso o arco-íris. Mas seria só esse o sinal? Seria só esse o sinal? Quem entende um pouco de cores aqui? Eu entendo. Vocês sabiam que se você rodar, se você misturar todas as cores do arco-íris, se você pegar todas as cores do arco-íris e girar, gira, aquele colorido vai sumindo, ela vai esbranquecendo e fica branco, tudo branco. Onde que o arco-íris aparece? Quando? Quando chove. Quando chove tem o que no céu? Nuvem, tá? Então preste atenção. Todas as cores unidas formam o branco. Preste atenção. O que aconteceu no alto do Monte Sinai? O Eterno apareceu para Moisés e Moisés ficou dentro do que no Monte Sinai? Da nuvem. Dentro do Mishkan, no Santo dos Santos, tinha o quê? Uma nuvem, em que o Eterno aparecia para Arão uma vez por ano ali, dentro daquela nuvem. Essa nuvem, dentro do Santo dos Santos, era para tipificar a nuvem que apareceu no alto do Sinai, e Moisés ficou dentro dela 40 dias e 40 noites. Né? Não podemos esquecer do branco. O que havia dentro da nuvem com a presença de Hashem com Moshe? Moshe estava cheio de pecados para estar 40 dias e 40 noites dentro da nuvem, ou ele estava santo? Ele estava puro? E a presença de Hashem não era uma presença santa e pura? Não era santidade que é expressa pelo branco? Então esse arco-íris, desde lá, já estava apontando para o Sinai, queridos. Já estava apontando para o Mishkan. Já estava apontando para o Templo de Salomão. Aqui, ó. O arco-íris não era um simples arco-íris. Significava a santidade de Hashem ali.
e que Ele é o Criador de todas as coisas, de todas as cores, tudo que você pode enxergar, seja de qualquer cor que for, Ele é que criou e que se estabeleceu. Baruch Hashem. Então, o cerne do entendimento o que está por trás do arco-íris não será mais, Gênesis 9, 11 e 12, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra, disse Hashem. Este é o sinal da minha aliança. Olha, estas palavras aqui estão entre as palavras anteriores que eu citei e o arco-íris. Este é o sinal da minha aliança que eu dou entre mim e vós, e entre toda a alma viva que convosco esteja para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco-íris será por sinal da aliança entre mim e a terra. Lembra que eu falei que Moisés ele foi aprovado? Eu já falei. Quando eu dei a Parashá de Noa, eu falei para vocês que o período que Noé ficou dentro da arca foram 365 dias. Dentro da arca. Quer dizer, todo o processo do dilúvio entre ele entrar na arca e sair da arca, não foram 40 dias e 40 noites, foram 365 dias. Né? Foi um ano. Existem alguns rabinos que colocam 10 dias a mais que 365. Então é uma pequena discussãozinha rabínica ali, de 10 dias a mais ou a menos. Mas o mínimo é 365, que é um ano. Né? Entre ele entrar na arca e sair da arca. Tá. Um ano, queridos. O que aconteceu antes de um ano? Ele ficou 120 anos construindo a arca. Ele podia ter desistido na metade ou 1/10 do tempo desses 120 anos. Podia ou não? Então, ele mereceu isso porque ele passou por uma prova de 121 anos, queridos. E a pior prova, que foi o final, porque ele, com mansidão, ele suportou ficar naquela situação. Né? Era moda, eu vou falar uma coisa aqui, pode ser pesada, mas eu preciso falar. Naquele tempo era moda. Chegou num limite, assim, que o Eterno resolveu criar a Terra de relação sexual de homens com animais. Né? Você acha que Noé, a família de Noé, não foram provados nesse sentido também, com todos aqueles animais dentro da arca? E tem mais. Dentro da arca, os animais eles não têm horário. Girafa, leão, gato, galinha, sei lá o quê. O nosso horário de almoço aqui é meio-dia. Nossa janta é 7 da noite. Café da manhã é 7:30 da manhã, 8 horas. Os animais não entendem isso. Cada tipo de animal tinha horário diferente. Segundo comentários rabínicos, Noa e a sua família, principalmente a mulher dele, eles praticamente não dormiam. Então, é para vocês medirem o quanto é estreito e difícil você servir a Hashem. E para Noé merecer essa honra, é porque ele foi aprovado depois de 121 anos, queridos. Assim como Abraão passou por 10 provas muito difíceis, dentre as centenas de provas que ele passou, se destacaram 10. Né? E ele foi aprovado. Abraão também. Para que toda a geração, né, dos filhos de Israel viesse dele. Então, aqui é explicativa por que o Hashem muda, ele muda. Porque ele vê que também a obediência no homem, no coração do servo dele, e o servo dele tem paciência e quer perdoar, e deu chance para muitas pessoas se arrependerem. Ele se compadeceu, ele viu, nossa, o meu servo ele está sendo muito fiel,
Então eu vou honrá-lo. Estão me entendendo, queridos? Não foi simplesmente assim que Hashem mudou de ideia. É muito mais profundo. Hashem tem o poder de perdoar através do amor no passado e no futuro. Bem interessante isso aqui também. O que acontece quando o filho se perde e se mete em problemas e se sua própria queda, ele trair seus relacionamentos com sua família, seus pais, em sua traição ele pode ter rompido a união entre os familiares, né? Mas às vezes quando fica muito difícil trazer o filho de volta, o amor incondicional é que é necessário, é um amor incondicional, um amor que passa por cima de muita coisa, né? Mas por quê? Porque o amor nem sempre é sobre o que você é naquele presente, mas sobre o que você foi e o que você pode ser para Hashem. Muita coisa, irmãos, você pensa assim, puxa, mas eu fiz isso, aprontei aquilo, eu cometi tal pecado, e o Eterno me perdoa? Porque Ele tem um plano para nós, para vocês lá para frente. Mesmo através da congregação, o que você pode ser luz aqui para frente, para irmãos, para pessoas que estão perdidas aí. Pessoas levantarem, se acordarem, nossa, eu nunca entendi isso que você está me falando. Agora, recentemente, eu vou conversar com irmãos aqui, que tenho conversado, nossa, eu estou há 20 e poucos anos, o pastor Alceu, isso aqui é tudo novo para mim, o que eu faço, Roxo? O que eu faço, Jair? Disse, calma. Tem agora um novo tempo para você. Meus irmãos que vêm conversar comigo, né? Muita coisa nova. Alguns irmãos têm dúvidas, né? Vamos lá. Um pai cria seu filho, conhece seus pontos fortes e fracos, lembra de uma época em que tudo era bom e o potencial era infinito desse filho. E mesmo quando a criança se desvia, o relacionamento não acabou, porque o pai ainda acredita nele. Eu preciso e tenho e vou continuar acreditando que o meu filho vai ser curado. Daí que tipo de servo, que tipo de crente eu sou? Entenderam? E assim no novo mundo, que Deus cria após o dilúvio, há misericórdia. A humanidade se desviou, mas Hashem esperará por ela. E após Noé veio Abraão, e de Abraão veio Israel, Jacó, e o relacionamento começou a se curar e a crescer até o pecado que deu um boom para Hashem, foi um boom. A coisa foi evoluindo, né? Foi crescendo, o povo saiu do Egito, que foi algo assim, né? Fantástico, né? Mas daí é como se o povo quer saber, Hashem, nós não temos visto grandes coisas que o Senhor fez, meu. Isso não tem muito valor para nós. É como se o povo fizesse isso, com esse pecado do bezerro aí. Do ponto de vista da justiça, Israel merecia destruição. Certamente que merecia destruição. Hashem, irado, diz a Moshe, deixa-me em paz. Hani hali. Deixa-me em paz. E eu os destruirei. E aqui está algo incrível. Observe que a raiz da palavra Haniha, se você pegar o que compõe, né, Haniha, é justamente a palavra Noah. A origem da palavra Haniha ali, que é deixe-me em paz. Mas, Roger, qual que é a tradução? O que significa o nome Noah? Significa descanso, paz, tranquilidade, calma, sossego. Sossego no bom sentido, não sossego de morte. Sossego no bom sentido, né? Tranquilo, calmo, sereno. Essas eram as virtudes de Noah. Por isso que ele tinha paciência, né?
longanimidade, vamos esperar, vamos dar mais chance, talvez sempre com aquela esperança de talvez alguém possa se arrepender, né? Então, vocês viram onde que nós chegamos? Que muito interessante que é. Então, as palavras de Hashem expressam Noa. Então, em resumo, é como se Hashem dissesse assim para Moisés: Moshe, seja você o meu Noa. Deixe-me destruir o povo e recomeçarei com você. Assim como fiz com Noé, Baruch Hashem. Muito interessante, né? Muito interessante. Então, Moshe pega as palavras de acusação para a sua própria defesa. Ele pega as palavras de Hashem para a sua própria defesa, né? Hashem perdoa o nosso passado por causa do nosso futuro. Então ele diz: volve-te o furor da tua ira e se arrependa, ceda, né, desse mal contra a nação. As palavras de Moshe para Hashem: arrependa ou ceda desse mal contra o meu povo. Essa palavra Inahem é a mesma palavra que Deus usou em Gênesis 6:6 ao decidir que acabaria com a humanidade, que está escrito lá, Gênesis 6:6. E Deus se arrependeu, olha aí, ó. Deus se arrependeu, Inahem, de ter feito o homem. No mundo do dilúvio, Moisés usa a mesma palavra para apelar ao amor de Hashem e implora que Hashem se arrependa, ceda em sua misericórdia. Muito, muito, muito interessante isso aqui. Muito interessante. Então, esse jogo de palavras de Moisés mostra quão longe chegamos do mundo pré-dilúvio. Moisés entende a mensagem de Hashem, que Israel merece. Moisés entende isso, que o povo merece destruição. Mas Moisés vê também a abertura que Hashem deixou para ele, para todo Israel. Em vez de apelar para a justiça de Hashem, Moshe apelou para a misericórdia de Hashem. Então esse é um ponto, assim, de, vamos dizer, de muita sabedoria de Moshe. Então nós vemos que Moshe, claro, para chegar onde ele chegou, né? Muito inteligente e muito sábio. Então ele diz, ó, as palavras de Moshe: lembre-se da aliança que você fez, ó, lembre-se da aliança que você fez com Abraão, com Isaac, com Jacó. Lembra? Lembra daquela vez em que você era bom entre nós? Pense nos nossos patriarcas e olha para o nosso potencial. Olha o que poderíamos nos tornar. Aí que entra o amor de Hashem referente ao passado, das alianças, né, que ele fez com Abraão, desde Abraão. Incluindo, eu não deixo de incluir, porque era um pouco diferente essa aliança com Noé, mas ele fez uma aliança com Noé, apontando para a aliança de Abraão, e para a aliança do Sinai também, da Torá, né? Então, olha, Hashem, por causa disso, dessas palavras sábias de Moshe, daí Hashem volta para o passado, seus olhos para o passado, e lembra das promessas que ele fez para Abraão, Isaac e para Jacó. Mesmo para Noé. Quando você olha o arco-íris, cada um de vocês que olhar o arco-íris agora vai ver o arco-íris de forma diferente, porque eu queria ver o arco-íris depois para me lembrar do Sinai, naquela nuvem no Sinai, assim, aquela santidade de Hashem no Sinai. Daí o que o Hashem pega? Ele pega o que aconteceu no alto do Sinai e transporta para dentro do Mishkan. E do Mishkan ele transporta para Jerusalém, para o templo de Jerusalém. Fantástico. Hashem olha para o passado, para as promessas futuras dadas aos patriarcas. Surpreendentemente isso funcionou. Hashem ouviu Moshe, Baruch Hashem, e arrependeu-se Hashem do mal. E arrependeu-se Hashem do mal.
Vainehem, né, Pedro, ali? É isso? Primeira palavra? Vainehem. Então, arrependeu-se. Arrependeu-se, isso está na Torá. Então, está aqui uma prova que o Eterno muda. Ele se arrependeu. Né? A quase repetição da história do dilúvio nos mostra como as coisas poderiam ter acontecido. Por esse pecado, poderíamos ter sido eliminados. Hashem mudou o modo como ele interage conosco, não só por sua justiça, mas por amor. Prevalece o amor. E ele nos dá não só a oportunidade de consertar o erro, mas de nos aproximar dele, de nos relacionar. É o que ele mais quer, queridos. O que mais Hashem quer. Que a gente obedeça e que nós tenhamos relacionamento com ele. E não existe um relacionamento saudável com Hashem se nós estivermos em desobediência. Não tem. Não tem como. Mas começa a nos chamar. Baruch Hashem. Mesmo depois que o povo foi... Presta atenção aqui, que é um dos itens lá do resumo. Presta atenção nesse item que eu falei do anjo, né? Mesmo depois que o povo foi poupado, Hashem lhes disse que não viajaria no meio deles, né? Mas enviaria um anjo para guiá-los. Como assim enviaria um anjo para guiá-los? Isso está em, quem quiser confirmar, Êxodo 33, 2. Um anjo para guiá-los. Um anjo para guiá-los? Que tipo de anjo? Segundo alguns exegetas, trata-se do próprio Moisés. Porém, outros rabinos dizem que o nome desse anjo, eu na hora, eu não concordei que era Moisés também. Mas quando eu vi a palavra Metatron, daí eu fui lá, o que significa Metatron? Isso está no rodapé da Torá, na página, esse comentário aqui, não é coisa minha. Vocês podem confirmar, está na Torá aqui. Na Torá, essa aqui. Página... Não vou mexer. Podem procurar que está lá. 28, ela começa na 228 e termina na 229. Exatamente essas palavras aí. Os outros dizem que o nome dele é Metatron. Quando o Moshe tenta se colocar como uma... Presta atenção aqui. Em Êxodo 32, 32 e Êxodo 32, 33, 32 e 33, né, diz assim, ó, presta atenção aqui. Isso é muitíssimo... Presta bem atenção aqui. Quando Moshe tenta se colocar como uma expiação para que Hashem perdoe o povo pelo pecado do bezerro de ouro, ele diz, Moshe diz, e agora, Hashem, você perdoa seu pecado, está bem. Mas se não perdoas, risca-me, rogo, do teu livro que escreveste. Moshe está se colocando assim, ó, se você não perdoar o pecado do povo, então leva-me para as trevas. Ele se colocando como uma expiação. E daí só que Hashem não pode concordar com isso. Não pode concordar com isso. Qual que foi a saída de Hashem para essa proposta de Moshe? Ele diz assim, ó, logo em seguida... que faz parte ali do contexto, Hashem responde a Moshe, Êxodo 32, 33. Tudo bem, aquele que pecou contra mim, certamente eu riscá-lo-ei do meu livro. Porém, eis que o meu anjo irá diante de ti, e no dia da minha visitação castigarei uma parte deste pecado. O meu anjo irá diante de ti. O meu anjo irá diante de ti. Agora preste atenção no que eu vou falar aqui, irmãos. Eu disse, espera aí, esse anjo aqui está me chamando muito, muito, muito atenção.
Se já a saída para expiação, que Moshe queria se colocar como expiação, Hashem diz: não, você não pode ser expiação. Mas eu tenho uma saída, Moshe. O meu anjo. Peraí. Um anjo que expia pecados? Um anjo que perdoa pecados? Que história é essa? Vocês já ouviram falar disso? Eu não. Então, queridos, Baruch Hashem, porque o Eterno mostra, né, que na Torá aqui, em Êxodo 32, 33 e Êxodo 23 e 20, ele está falando do Mashiach. Os irmãos que estão acompanhando lá na transmissão, está sendo falado aqui, queridos, Yeshua HaMashiach na Torá, em Êxodo. Isso é simplesmente fantástico, né? Como assim? Vamos lá. Êxodo 23, 20. Eis que eu envio um anjo diante de ti para guardar-te no caminho e para levar-te ao lugar que aprontei. Guarda-te diante dele, preste atenção, escuta a sua voz. Não te rebeles contra ele, pois não perdoará os vossos delitos, porque o meu nome está nele. Isso é tremendamente fantástico. Olha, guarda-te diante dele, escuta a sua voz e não te rebeles contra ele, pois não perdoará vossos delitos, porque meu nome está nele. Como assim? O nome de Hashem está no anjo. E está dizendo aqui, ó, eu coloquei observação lá, ó. O entendimento contrário é verdadeiro, aquela frase ali, observação. Mas se você não te rebelar, esse anjo perdoará os teus delitos. Baruch Hashem. Não é qualquer anjo. Vocês entendem isso? A veracidade disso? Então, o que? Um anjo que perdoa pecados? O nome de Hashem está nele? Em Isaías 9:6 diz assim, ó, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Baruch Hashem. Como que o nome de Hashem não está nele? Metatron é nada mais, nada menos do que Yeshua HaMashiach. Metatron significa ao lado do trono, à direita do trono, aquele que guia. Aquele que guiou o povo, que libertou, tirou o povo do Egito, aquele que conduziu a rocha, para que sempre tivesse uma rocha que saísse água para dar de beber ao povo, aquele que abriu o mar vermelho, esse anjo. Baruch haba Beshem Adonai, bendito aquele que vem, o que vem em nome do Senhor. Baruch Hashem.